Os policiais entraram na casa do pequeno garoto desaparecido. Sua família acabara de ligar para dizer que não conseguia encontrá-lo. O destino dele era desconhecido. A casa em que a polícia entrou estava absolutamente suja. Havia até excremento de barata na cama do menino. Mas isso nem foi o pior que a polícia achou naquele dia. Olá, seja bem-vindo à De Volta. Sou Cassie e isso é um mundo perverso. Obrigada por se juntar a mim hoje. Perdão pela iluminação estranha. O tempo lá fora está horrível, então estou fazendo o possível. O caso de hoje é outro crime envolvendo crianças e mais um que poderia e deveria ter sido evitado. Esta é a história de Asa Freund. Andrew Freund Jr., ou Andrew Freund Jr., como gostava de ser chamado, nasceu em 14 de outubro de 2013. Ele era um menino amoroso, carinhoso e extrovertido. Ele tinha uma risada que era a única dele. Andrew Freund Jr. adorava brincar ao ar livre e também adorava brincar com seu irmão mais novo e lutar com ele também. Andrew Freund Jr. adorava desenhar, ler, montar quebra-cabeças. Ele até se certificava de fotografar cada quebra-cabeça que terminava. Andrew Freund Jr. podia passar horas montando seus amados conjuntos de Lego. Joy estava muito animado para começar o jardim de infância no outono e fazer novos amigos. Infelizmente para Atrot, ele não nasceu em uma boa família. Quando ele nasceu, testou positivo para opiáceos e benzodiazepínicos. Na época, ele foi temporariamente retirado da custódia dos pais. Os pais de Asa Amja eram Joanne Cunningham, de 36 anos, e Andrew Freund Sr., de 60 anos. Joanne e Andrew se conheceram um dia em 2012. Ambos estavam no tribunal do condado de McHenry, porém por motivos bem distintos. Joanne estava lá para se divorciar, enquanto Andrew era, na verdade, um advogado. Ele viu Joanne sentada em um banco dentro do tribunal, chorando, e se aproximou dela para ver o que estava errado. Joanne não tinha emprego, não tinha advogado, e era viciada em uma mistura perigosa de até 15 diferentes comprimidos para dor por dia. Andrew também tinha problemas de vício com comprimidos e álcool, e às vezes ambos os vícios quase lhe custaram sua carreira jurídica. Porém, ele ainda possuía sua licença e, naquele instante, ofereceu a Joanne conforto e auxílio ao ser seu advogado. O encontro casual deles, em 2012, se transformou em um relacionamento disfuncional, alimentado por abuso de drogas e violência. Porém, no ano seguinte ao primeiro encontro, o casal teve seu primogênito, Andrew Jr., ou Andrew Freund Jr. Eles também tiveram outro filho em 2014, apenas um ano mais novo que Andrew Freund Jr., chamado Parker. Andrew Freund Jr. foi retirado de seus pais e colocado em um lar adotivo após testar positivo para drogas ao nascer. No início de 2014, Joanne e Andrew começaram o tratamento para drogas, além de exames de drogas aleatórios, aulas de parentalidade e aconselhamento. Em junho de 2015, um juiz decidiu que eles haviam feito o que precisavam fazer. Eles frequentavam serviços de tratamento de drogas por mais de um ano, tendo visitas regulares com Andrew Freund Jr. no último ano, e ela concedeu a eles a custódia de Andrew Freund Jr. novamente. Apesar de parecer que as coisas melhorariam, no final de 2018 e início de 2019, Joanne e Andrew se separaram. Eles decidiram, porém, continuar morando juntos na mesma casa, na Avenida Doll, 94 Crystal Lake, Illinois. Em abril de 2019, Joanne não só tinha um namorado que já havia morado na casa em algum momento com ela, Andrew e as crianças, como também estava grávida de 7 meses do filho deste namorado. Este namorado também estava na prisão. Sem surpresas, ela não tem bom gosto para homens. Então, na manhã de 18 de abril de 2019, o pai de Andrew Freund Jr. ligou para a polícia dizendo que não tinha visto Andrew Freund Jr. e não tinha ideia de onde ele estava. Ele disse a eles que a última vez que o viu foi quando o colocou para dormir na noite anterior, por volta das 9h30 da noite. Andrew, no entanto, parecia bastante calmo na ligação e começou a se explicar muitas vezes. Ele disse que procurou pela casa durante 1 hora. Não conseguiu encontrar o Andrew Freund Jr., e então ele também foi à escola primária do Andrew Freund Jr. e procurou por lá, mas também não o viu. Então, nesse ponto, começou a busca em toda a comunidade pelo Andrew Freund Jr., de 5 anos.
Ao chegar à residência da família, a polícia pediu a Andrew uma foto recente de Andrew Freund Jr. Depois de folhear as fotos no seu telefone, ele disse que não conseguia encontrar nenhuma. Ele não tinha fotos do próprio filho. Outro policial viu Joanne falando ao telefone com o namorado e ouviu o namorado perguntando a Joanne se ela já havia encontrado o Andrew Freund Jr. O policial percebeu que nada foi mencionado sobre o desaparecimento de Andrew Freund Jr. durante a ligação telefônica. Além de tudo isso, Andrew nem mesmo sabia a cor dos olhos do seu filho. Ele originalmente disse azul, mas depois que Joanne disse que não, ele mudou sua resposta para marrom, que era ding, ding, ding. Você está correto desta vez. Quer dizer, não há muitas outras cores para escolher, então. A busca foi absolutamente exaustiva. Eles procuraram quase em todos os lugares, as florestas próximas, parquinhos. Eles até saíram em barcos para procurar no lago. Os moradores da área também estavam ajudando. Eles estavam andando pelos bairros, olhando nos quintais das pessoas, olhando pelas janelas, procurando em todos os lugares possíveis para tentar encontrar o pequeno Andrew Freund Jr. de 5 anos. Eles não tinham certeza se Andrew Freund Jr. de 5 anos tivesse fugido. Isso era uma possibilidade. Ou ele pode ter sido sequestrado. A polícia, ainda incerta, foi de porta em porta perguntando às pessoas se o tinham visto. Eles até tinham helicópteros sobrevoando para ver se conseguiam encontrar o menino dessa maneira. Quando a polícia estava revistando a casa, eles descobriram que estava absolutamente suja. Estava bagunçada e suja. Havia pilhas de roupas jogadas por toda a mesa de jantar, os sofás, as cadeiras, em todo lugar. Havia fezes de cachorro espalhadas pelo chão e nos cobertores, manchas gigantes nos tapetes, faltavam azulejos na cozinha e nos pisos dos banheiros. A tinta estava descascando dos tetos e das paredes, e havia enormes pilhas de lixo espalhadas pela casa. Durante a busca, encontraram até uma bolsa cheia de seringas. Certamente não é um bom lugar para criar crianças. Quando a polícia revistou o quarto do Andrew Freund Jr., encontraram fezes de baratas no travesseiro e nos cobertores dele. Eles também notaram que havia uma fechadura do lado de fora da porta do Andrew Freund Jr. e a janela do quarto dele estava parafusada e fechada. Andrew disse que isso era porque ele havia tentado escapar pela janela uma vez, então era para o próprio bem dele. Parece com o pai do Dakota Collins, se eu me lembro corretamente, quando ele pulou do sótão e depois fechou a janela para que ele não pudesse mais fazer isso. Talvez houvesse um motivo para o Andrew Freund Jr. tentar sair pela janela, eu não sei. Muito em breve, os cães que a polícia trouxe para a cena estabeleceram que Andrew Freund Jr. nunca havia saído de casa, pelo menos não com seus próprios pés. O foco agora se voltou para os pais do Andrew Freund Jr. A família já era bem conhecida pelo Departamento de Serviços à Criança e à Família por casos relatados de abuso, casos que foram todos considerados infundados pelo Departamento de Serviços à Criança e à Família antes de abril de 2019. Entraremos nos assuntos do fluxo de caixa descontado mais tarde. Então, a história dos pais começou a se desfazer depois que a polícia vasculhou o celular de Andrew. Foi então que os investigadores viram que havia uma busca no Google por reanimação cardiopulmonar infantil. Eles também encontraram uma foto de uma lista de compras, e alguns dos itens na lista de compras eram bastante preocupantes. Incluíam fita adesiva, luvas de plástico, sacos de lixo, alvejante e purificador de ar. Ao contrário de outras histórias de crimes reais, eles não foram comprados no Walmart, mas no Jewel Osco local. Quando o casal foi questionado sobre essa lista de compras, é claro que eles tentaram justificá-la. Eles disseram que a fita seria usada para pendurar quadros. Que tipo de fita você usa para pendurar quadros? A menos que você esteja falando de desenhos de papel de crianças. Não acredito que você esteja pendurando quadros com fita. Disseram que todo o alvejante era apenas para limpeza, pois usavam pelo menos uma garrafa semanalmente. Nem uso uma garrafa por mês. E minha casa é limpa, especialmente comparada à casa deles. É improvável que eles tenham usado uma garrafa de água sanitária por mês para limpeza. Os detetives eram tão céticos quanto eu. A pesquisa no Google sobre reanimação cardiopulmonar em crianças foi feita no meio da noite, e Andrew disse que provavelmente foi Joanne quem fez essa pesquisa, e ela deve ter procurado porque queria saber sobre reanimação cardiopulmonar para um novo bebê. Sim, isso parece algo com que Joanne está preocupada.
Durante a revista policial na casa, os agentes notaram um forte cheiro de água sanitária e a presença de pelo menos 4 garrafas do produto no local. Eles também notaram que os tênis de academia de Andrew Friend estavam encharcados de lama. Durante conversa com investigadores, Andrew mencionou que Joanne acreditava que A.TJ tinha transtorno desafiador de oposição. Ela acreditava que A.J. se considerava o líder da casa e era especialmente desafiador para seus pais por causa disso. Mas então ele passou a detalhar como A.J. seria punido por fazer algo tão simples quanto empilhar os pratos limpos de maneira incorreta. Diante das evidências crescentes, o casal decidiu confessar tudo. Eles finalmente confessaram o assassinato de Andrew Friend Jr. na manhã de 24 de abril de 2019, e ambos foram subsequentemente colocados sob prisão. Eles admitiram que em 15 de abril, Andrew Friend Jr. mentiu para Joanne sobre ter sujado sua roupa íntima. Então Joanne o levou para o banheiro e o colocou embaixo de um chuveiro frio. Descobrimos mais tarde que ela não apenas o colocou embaixo do chuveiro frio naquele momento, mas também o espancou repetidamente com o chuveirinho. Joanne o forçou a ficar no chuveiro frio por 20 minutos. Posteriormente, ela o deitou na cama e, ao verificar seu estado, notou que ele não respirava. Então, na manhã seguinte, Andrew levou o pequeno corpo de Andrew Friend Jr. para o porão e o colocou dentro de uma caixa de plástico. No dia seguinte, ele retirou o corpo de Andrew Friend Jr. da caixa de plástico e colocou o corpo de Andrew Friend Jr. em sacos de lixo. Então, ele o colocou no porta-malas do carro e o levou para uma floresta em Woodstock, cerca de 7 milhas distante da casa da família. Ele cavou uma cova rasa, colocou o corpo de Andrew Friend Jr. nela, cobriu e depois partiu. A polícia usou uma câmera de drone para vasculhar a área e montar sua tenda de campo. Agora eles buscavam o corpo de Andrew Friend Jr. Logo descobriram uma cova rasa, e dentro estavam os restos mortais de Andrew Friend Jr. Friend. A autópsia do corpo de Andrew Friend Jr. determinou que ele morreu devido a múltiplos golpes de trauma contuso na cabeça. Também mostrou que Andrew Friend Jr. havia aspirado sangue para ambos os pulmões. Ele tinha contusões e abrasões em seu tronco, seus braços, bem como suas pernas. Ele também tinha lesões padronizadas de pequenas abrasões circulares em sua testa central que correspondiam à cabeça de chuveiro encontrada na banheira da família. Como eu disse, houve um padrão de abuso relatado ao Departamento de Serviços à Criança e à Família no passado. Então, depois que Andrew Friend Jr. foi originalmente devolvido aos seus pais em 2015, pareceu que as coisas correram bem por um tempo, e a família ficou fora do radar do Departamento de Serviços à Criança e à Família por alguns anos. No entanto, em 21 de março de 2018, iniciou-se uma investigação sobre alegações de negligência e abuso na casa da família. Uma assistente social do hospital contatou o Departamento de Serviços à Criança e à Família após notar hematomas suspeitos no rosto de Andrew Friend Jr. A polícia achou Joanne dormindo em seu carro após uma recaída no uso de drogas. Após tentativas frustradas de ver as crianças, o Departamento de Serviços à Criança e à Família finalmente encontrou a família em 25 de abril de 2018. Então, pouco mais de um mês depois, os investigadores encontraram os meninos limpos e não encontraram sinais de maus tratos. No dia 17 de maio, eles realizaram uma verificação final de segurança na casa e consideraram que a encontraram segura, arrumada e adequadamente mobiliada. Por isso, no dia seguinte, eles decidiram encerrar o caso e assim o fizeram. Mas então, em setembro de 2018, apenas alguns meses depois, alguém pediu uma verificação de bem-estar na casa porque disseram que ela estava sem energia por semanas e parecia mal cuidada para eles. Na época, Joanne não permitiu a entrada da polícia. No entanto, a polícia viu Andrew Friend Jr. e seu irmão e disse que eles pareciam estar felizes e saudáveis naquele momento. A polícia notificou o Departamento de Serviços à Criança e à Família sobre a situação, mas o Departamento de Serviços à Criança e à Família decidiu que não iriam investigar apenas com base no corte dos serviços públicos. Eles moram em Illinois e em setembro é quando começa a ficar um pouco mais frio, então em dezembro, janeiro, vai estar congelando se eles tiverem o aquecimento alimentado por eletricidade. Isso é preocupante e definitivamente uma preocupação para um trabalhador do Departamento de Serviços à Criança e à Família.
Então, em dezembro de 2018, Joanne ligou para a polícia acusando seu namorado Daniel Nowicki. Este é o pai do bebê que Joanne estava esperando no momento da morte de Andrew Frond Jr. Então ela ligou para a polícia e o acusou de roubar seu celular, bem como sua receita de Suboxone. Agora, Suboxone é um medicamento usado para tratar o vício em opioides. Quando a polícia chegou à casa, notaram que estava bagunçada, suja e em mau estado de conservação. A polícia acionou o Departamento de Serviços à Criança e à Família após notar um grande hematoma no quadril de Andrew Frond Jr. Naquela época, tanto Joanne quanto Andrew Frond Jr. disseram que o boxer da família de 60 libras pulou nele e o derrubou. Quando Andrew Frond Jr. foi levado ao médico para ser examinado por isso, o que ele contou ao médico foi muito perturbador, e por que ele não foi removido imediatamente é algo que eu nunca vou entender. Andrew Frond Jr. disse: "Talvez alguém tenha me batido com um cinto. Talvez mamãe não quisesse me machucar." Esta resposta chocante foi o que Andrew Frond Jr. disse quando o médico o puxou para o lado para falar com ele em particular. Apesar do médico ter informado o Departamento de Serviços à Criança e à Família sobre o comentário, eles permitiram que Andrew Frond Jr. fosse para casa com a mãe, desde que o pai estivesse presente. Eu não sei por que estava tudo bem. Talvez porque o pai não era um viciado em drogas na época, e a mãe era. Isso não significa que ele é melhor ou menos abusivo. No dia seguinte, o Departamento de Serviços à Criança e à Família fez uma visita não anunciada à casa e disseram que naquele momento a casa estava em melhores condições do que apenas no dia anterior, quando a polícia esteve lá algumas semanas depois, em 4 de janeiro de 2019. O Departamento de Serviços à Criança e à Família decidiu encerrar o caso após a maioria desses encontros. Depois que a polícia encontrou o corpo de Andrew Frond Jr., os investigadores começaram a falar com pessoas que conheciam a família e um vizinho falou com eles e disse bastante coisa. Ela contou a eles que, na noite de Halloween de 2017, a família chegou à casa dela para pegar doces e Andrew Frond Jr. tinha uma quantidade substancial de fita médica enrolada em sua cabeça, tronco, braços, mãos. Ele também, no entanto, tinha tufos de cabelo faltando e vaselina espalhada no rosto. A vizinha perguntou gentilmente: "Você é uma múmia?" Ao que Joanne disse à vizinha que não, Andrew Frond Jr. apenas havia derramado acidentalmente uma panela de água fervente sobre si mesmo. A mesma vizinha também disse que no inverno daquele ano, ela se lembra de sair para passear com seu cachorro, e ao passar pela casa da família, ela viu Andrew Frond Jr. e Parker do lado de fora em um carro em movimento, e perguntou a eles o que estava acontecendo. Eles disseram que iriam sair para ir a um motel antes que mamãe e papai se matassem. A vizinha podia ouvir os pais dentro de casa discutindo. E pouco depois, Joanne saiu e gritou: "É melhor você não chamar a polícia para nós." Essa vizinha diz que passou por lá em outra noite de inverno e ouviu vindo da casa a voz de uma criança dizendo: "Estou com frio, estou com frio." Diversas pessoas relataram aos investigadores que haviam notado indícios de abuso em Andrew Frond Jr., Isso incluía trabalhadores da cooperativa de crédito, no banco dos pais que frequentavam, vizinhos e um colega de trabalho de Andrew. Logo após Andrew e Joanne serem presos, os investigadores conseguiram recuperar um vídeo deletado do celular dela. Era um vídeo de 2 minutos dela repreendendo Andrew Frond Jr. por urinar na cama. O vídeo mostra Andrew Frond Jr. nu, coberto apenas por bandagens nos quadris e pulso. Ele também tinha cortes e hematomas visíveis no rosto. Disse que o vídeo foi gravado em 27 de março de 2019. O vídeo completo nunca foi divulgado ao público. No entanto, o áudio foi. Na gravação, você ouve Andrew Frond Jr. dizendo à sua mãe que quer que pessoas ruins façam coisas com ela para que ela o deixe em paz. Ele também disse a ela que não queria mais uma família. Joanne responde na gravação dizendo: "Você não tem uma. Você realmente acha que seu pai escolheria você em vez de mim e do seu irmão?" Durante este interrogatório, também foi dito que Joanne agarrou Andrew Frond Jr. pelo pescoço e o empurrou contra uma parede, insistindo o tempo todo que ele lhe dissesse com quem ele iria metê-la em problemas, até que Andrew Frond Jr. começou a engasgar por ar. O vídeo foi posteriormente reproduzido como prova em tribunal.
Por que? Com quem você vai me meter em problemas? Com quem você acha que vai me meter em problemas? Eu acho que estou te metendo em problemas se... Andrew Fran Jr., lembre-se, quando você fala a verdade, não precisa pausar para responder. Com quem você acha que vai me meter em problemas? Comigo. Contigo? Você acha que vou me meter em problemas contigo? Não sou seu chefe nem seu pai. Não. Por que eu me meteria em problemas com você? Bem, não. Quer dizer, quem você acha que vai pensar? Para quem você vai recorrer para tentar me meter em problemas? Eu não quero recorrer a ninguém. Então, como que você vai me meter em problemas? Como você pensa? Como? Para quem você iria para arrumar algum problema? Não iria para ninguém. Eu apenas... Você realmente quer ir, droga? Para ninguém para nos meter em problemas? Então, como entraríamos em problemas? Não me encha de conversa fiada. Você acha que eu sou burra ou que não sei as respostas? Você não sabe as respostas. Lembre-se, eu não faço perguntas porque eu não as conheço. Quem você acha que está indo? Me colocar e ao Parker em problemas com? O que você acha que vai acontecer conosco se você acha que vamos nos meter em problemas? O que você acha que esse problema vai fazer conosco? Está acontecendo. Está acontecendo. Está acontecendo. Eu só quero ouvir isso. Certamente que não. Mas eu estou. Mas eu estou. Como? Eu sei por que quando você conta pra alguém, mas quem é esse alguém pra quem você vai contar? Ou quem é esse alguém pra quem você acha que vai correr pra me colocar em apuros? Eu e Parker? Eu vou correr para o diabo. O diabo vai me colocar em apuros? Isso é besteira. O diabo não pode fazer isso. Você se meteria em apuros comigo? Não fazendo a coisa certa e não levantando Minhas mãos. Mas por que nos metemos em problemas por isso? Você se encrencaria por fazer isso, não é? Então como isso nos prejudicaria? Me diga, como você sendo mal vai colocar eu e Parker em problemas? Eu não posso. Então, o que você é? Está mentindo ou apenas inventando coisas conforme avança? Eu não estou mentindo. Sim, você está mentindo. Não, é porque você está tentando me deixar irritado o suficiente ou deixar o papai ou qualquer pessoa irritada o suficiente para que nós te punamos, te batamos e tiremos coisas de você. Então parece como se você fosse a pobre vítima. Você quer se fazer de coitado? Não, eu não estou. Você sabe exatamente. Papai e eu te dissemos o que isso poderia fazer. Isso poderia levar você e Parker para... Você. Poderia. Se eu fosse realmente fazendo alguma corrida, mas eu não. Parker e seu pai estão ausentes. Você está. Não há como se meter em problemas, mas quais são os seus planos? Digamos apenas que era nosso problema. Para quem você iria contar para nos meter em problemas? Eu diria...
Então o que você faria? Qual seria o grande plano? Para nos colocar? Como você nos colocaria em apuros? Com quem? Com que pessoas nós nos meteríamos em apuros? Pessoas ruins com pessoas realmente ruins e pessoas realmente malvadas? Como quem? Quem é esse? Nós nos meteríamos em problemas com pessoas muito ruins, pessoas muito malvadas. O que isso significa? Isso significa... Então você está dizendo que você reza para o diabo colocar pessoas ruins e más em nossa vida? Ou o que isso significa? Eu não entendo. Quem é ruim e malvado? Não compreendo o significado disso. O que fariam conosco? Eles fariam... O que essas pessoas mal intencionadas fariam conosco? Eles te machucariam. Eles nos machucariam. Como? Por mentindo pra você e... Mas isso não nos machuca. Não. Você está no caminho certo. Não. Quando se ama alguém, não se quer machucá-lo. Especialmente dessa forma. Eu causo mal. Ou propositalmente faço mal a você? Não. Para iniciar o mal nesta casa? Não. O Parker faz? Não. O papai faz? Não. Alguém faz. Isso? Não. Ninguém nesta casa faz isso? Não, só eu. Então por que você desejaria isso para nós? Por que você queria isso para nós? Porque... Andrew Front Jr., eu sei que você sabe a verdade e tem um motivo por trás disso. Eu só quero saber qual é. Eu contando para aquelas pessoas ruins o... Quais pessoas ruins? Tipo, algumas pessoas realmente más estavam... Casa ruim, onde... Mas não estarei em uma casa ruim. Escute, eu estou nesta casa e ninguém aqui faz isso. Então você deseja que eu e Parker sejamos enviados para uma casa ruim para nos machucar? Qual é a diferença entre isso e o que você está fazendo aqui nesta casa? Então por que você não quer? Por que você não iria querer? Papai para se machucar ou ir para uma casa ruim? Apenas eu e Parker. Eu quero o papai. Onde está o papai? Por quê? Por quê? Porque você acha que ele cai na sua conversa fiada e porque eu e Patrick não caímos, você quer que a gente vá embora? Não. Então o quê? Diga. Então não diga isso às pessoas. Por quê? Então você lança feitiços em mim para que pessoas ruins me machuquem. E fazem coisas ruins comigo. É isso que está acontecendo? Não eu. Você acabou de dizer que espera sim. Isso, você disse que é isso que você quer. Andrew disse à polícia que as lesões vistas no vídeo foram todas causadas por Joanne. Ele disse que as punições dela eram agressões físicas duras e ele não concordava com elas e disse a ela para pegar mais leve com o menino, dar a ele banhos frios em vez disso.
Quando Joanne batia nele, Andrew disse que muitas vezes ele tinha que intervir e impedi-la de bater em Andrew Freund Jr. Eu não sei. Em tribunal, ao falar em sua defesa, Joanne descreveu seu filho como inteligente, brilhante, bonito, corajoso, determinado e muito amado. Ela disse: tive o privilégio de ter Andrew Freund Jr. como filho. Eu o amo, sinto falta dele e não há nada que eu não faria para trazê-lo de volta. Qualquer pessoa que realmente me conhece sabe o quanto eu amo ser mãe mais do que qualquer coisa no mundo. Ser mãe me define. Meus filhos me deram um propósito. Sinto muita falta de todos eles. A morte do Andrew Freund Jr. não foi tranquila e pacífica. Foi um ataque cruel e brutal. Foi golpe após golpe. Tudo enquanto era forçado a ficar em um chuveiro gelado enquanto sua mãe gritava em seu rosto. Depois disso, seu cérebro inchou a ponto de se comprimir contra o crânio e Andrew Freund Jr. perdeu a vida. Mas ela tem a audácia de dizer esse tipo de coisa sobre ser mãe. Em 17 de julho de 2020, Joanne Cunningham foi condenada a 35 anos de prisão. Isso ocorreu 7 meses após ela se declarar culpada de assassinato. Em 18 de setembro de 2020, Andrew Freund Sr. se declarou culpado por agressão agravada a uma criança, homicídio voluntário e ocultação de uma morte homicida, e foi condenado a 30 anos de prisão. Como parte de um acordo de confissão, ele deve cooperar em uma investigação contra o Departamento de Serviços à Criança e à Família. O namorado de Joanne, o pai biológico do bebê, havia solicitado a custódia da criança após Joanne dar à luz na prisão. No entanto, ele acabou morrendo de uma suspeita de overdose de drogas. Então, o lar adotivo em que a Asposwatch passou algum tempo quando era bebê, na verdade, acolheu seu irmão Parker, bem como este novo bebê de Joanne, e eles têm a custódia deles neste momento. O velório público de Apponequota ocorreu na casa funerária da família Davenport, em Crystal Lake. Uma longa fila de mais de 5.000 pessoas estava presente, esperando para prestar suas homenagens a A.J. Muitos deles trouxeram flores, balões e carregavam animais de pelúcia. Todos também vestiam a cor azul, que era a cor favorita de Andrew Freund Jr. Eles amarraram fitas azuis em árvores por toda a comunidade de Crystal Lake para Andrew Freund Jr. Acusações foram levantadas contra o trabalhador do Departamento de Serviços à Criança e à Família, que lidou mal com o caso de Andrew Freund Jr. O melhor é que isso raramente acontece em casos de abuso infantil, mas finalmente ocorreu. Eles levantaram acusações contra eles, Carlos Acosta e Andrew Polovin. Polovin era o supervisor de Acosta e Acosta era o responsável pelo caso de Andrew Freund Jr. Ambos foram acusados em setembro de 2020, com 2 acusações de colocar em risco a vida de uma criança causando morte e uma acusação de conduta imprudente causando grande dano corporal. A acusação diz que os 2 homens, de maneira voluntária, conscientemente causaram ou permitiram que a vida ou a saúde de Andrew Freund Jr. fossem colocadas em perigo, e isso foi a causa imediata da morte do menino. Ambos se declararam inocentes das acusações e ambos solicitaram julgamentos por júris separados. No entanto, Acosta e Polovin foram libertados da prisão de McCounty Henry após pagarem fiança em setembro de 2020. Eles foram os que encerraram o caso, acreditando que o cachorro da família simplesmente pulou em Andrew Freund Jr., mesmo depois que ele disse ao médico que sua mãe o havia batido. O patrimônio de Andrew Freund Jr. também entrou com um processo contra o investigador do Departamento de Serviços à Criança e à Família e seu supervisor. Os beneficiários deste patrimônio e que receberão o dinheiro se isso for ganho são os irmãos de Andrew Freund Jr. No início de 2020, uma empresa de demolição de Chicago realmente derrubou a casa da família. A Green Demolition fez o trabalho de graça, pois não queriam que ninguém se beneficiasse desta tragédia da morte de Andrew Freund Jr., e todos queriam que essa casa horrível e repugnante fosse embora. Então, tchau, tchau. Agora, Joanne Cunningham está tentando contestar sua condenação, dizendo que ela tinha depressão pós-parto e psicose no momento da morte de Andrew Freund Jr. E que isso a levou a fazer isso. Então, vamos ver onde isso vai dar. Vou mantê-lo atualizado se eu ouvir algo novo, porque espero que ela não consiga nada com isso. Isso é muita bobagem se você está inventando agora. Bem, obrigada por ouvir toda a história do Andrew Freund Jr. hoje.
Estou tão cansada de ouvir sobre esses casos de crianças onde elas foram falhadas não apenas pelos próprios pais, mas também pelos serviços criados para protegê-las. Estou feliz que eles estão pelo menos vendo algum tipo de repercussão pelo que fizeram desta vez, mas não o Departamento de Serviços à Criança e à Família como um todo. Apenas os 2 trabalhadores, o que é ótimo, mas insuficiente. Precisamos de reforma em todo o sistema. Caso contrário, isso continuará se repetindo. Então, se você gosta de crimes reais, não se esqueça de clicar no botão de inscrição abaixo ou dar um like neste vídeo. Ambos são apreciados. Agora também tem um Patreon, então se quiser ajudar a apoiar o canal, o link está na descrição. Obrigada por assistir ao Wicked World. Até a próxima, cuidem-se, pessoal. Tchau!